Fala galera, Gabriel Robank na área novamente e hoje eu vim compartilhar com vocês a minha opinião sobre o DJI Mini 2, que é um drone incrível, que eu já utilizei bastante aí nos últimos anos e quero compartilhar com vocês e deixar vocês tirarem as próprias conclusões e ver se é um drone que ainda é um drone que vale a pena, né, investir ou comprar agora em 2023, tá bom? Acompanhe o vídeo aí. Bom, gente, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui uma série de informações aí. Vou falar um pouco das especificações do drone e, enfim, aí vocês tiram as próprias conclusões de vocês. A primeira coisa do Mini 2 é que ele é um drone extremamente leve, ele está dentro dessa categoria de 249 gramas que a DJI faz. É um drone, extremamente portátil. Cara, ele é do tamanho de um iPhone, assim, sabe? É um drone bem pequeno, bem leve, bem fácil de carregar. É um drone muito bom para viagem, para você levar para onde você quiser. A primeira coisa, né, pra gente avaliar se vale a pena ou não um drone desse em 2023 é comparar com o seu sucessor, que é o Mini 3 Pro, que é um drone, assim, que na minha opinião ele é um drone também excelente. Inclusive eu acho que todos os problemas, todos os defeitos que o Mini 2 tem, que são poucos, o Mini 3 Pro ele resolveu exatamente esses problemas, né? A única questão é que ele é um drone que veio bem mais caro, né? Ele é um drone que é mais do que o dobro do preço, né? Lá nos Estados Unidos um combo Fly More do Mini 2, né? Eu vou usar os preços em dólar porque é um pouco mais fácil de entender, que aqui no Brasil é muito maluco, você tem preços de importadores, você tem preço de loja, então isso varia muito. Eu vou usar aqui os preços em dólar, né? Mas é basicamente assim, o Mini 2 você consegue achar um combo Fly More dele em torno de uns $500, e o Mini 3 Pro, o combo Fly More dele está em torno de $1.200, né? Então ele é mais do que o dobro do preço, é bem mais caro. Apesar de ter ali, né, enfim, prós e contras. Eu acho que pela diferença de preço e o Mini 2 ter caído um pouco o preço agora que tem o Mini 3 Pro, eu acho que ele ficou um negócio ainda melhor, principalmente para um primeiro drone, né, para quem quer ter uma experiência com drone. Eu acho que a diferença de preço é bem relevante, assim, sabe? Você consegue ter um Mini 2 pagando bem menos. Bom, e comentando um pouco sobre as especificações do Mini 2, né? O Mini 2 ele é um drone bastante veloz para o tamanho dele, ele chega ali mais ou menos em uns 60 km por hora. Ele tem um alcance de 10 km, né, de sinal, aí pelo menos é o que a DJI especifica. Apesar de, obviamente, você jamais vai chegar no limite, né, desses 10 km de distância que o drone permite, porque esse seria realmente o limite de especificação de fábrica, né? Isso seria num caso onde você tivesse um campo totalmente aberto, sem interferência, né? Mas digamos ali que 5 km você alcança com tranquilidade, né? O Mini de primeira geração, o teto dele, né, operacional dele era de 5 km, então o Mini 2 ele basicamente dobrou, né? Então você consegue chegar ali às vezes em 5 km de distância com uma certa tranquilidade pela tecnologia ali do controle, né? Que se não me engano agora a partir desde o Mini 2 ele já é uma geração do controle, uma tecnologia proprietária da DJI, mas é como se fosse via rádio, né? A tecnologia antiga do Mini ele era uma tecnologia via wireless, né? Então ele tinha uma autonomia realmente muito menor, tá? Além de que ele é um drone que filma em 4K, em 30 frames por segundo, faz em 60 frames em 1080, então pode ser o caso ali de algumas situações específicas você fazer um slow motion, né, com 1080. Apesar de que eu particularmente usei muito pouco esse recurso, eu basicamente filmava com drone em 4K, porque ele tem uma capacidade de estabilização muito boa, né? Então, às vezes as pessoas usam o recurso do slow motion também para estabilizar mais a imagem, mas no meu caso, para o uso que eu usava, que era basicamente filmar arquitetura e algumas coisas de casamento, então eu usava pouco o recurso de slow motion do drone, usava bastante o 4K, porque aí, né, em situações, por exemplo, que eu quisesse postar algo no Instagram, redes sociais, então eu conseguia usar o 4K para cropar a imagem e postar o vídeo na vertical, né? Que inclusive é um ponto aí que eu quero chegar, que eu quero falar sobre isso também. Ele tem uma câmera de 12 megapixels que faz fotos excelentes, né? Como eu fazia bastante coisa de arquitetura, então eu utilizava bastante o recurso de foto dele. Ele tem um modo HDR, assim, que ele faz 3 exposições, que funciona muito bem, assim, usava bastante o recurso de foto dele, acho bem interessante, muito boa qualidade das fotos do Mini 2. A lente dele é mais ou menos uma lente de 24mm, f2.8, então aí situações de boa claridade ela funciona muito bem. Em baixas luzes à noite ele sofre um pouco mais, a imagem fica um pouco mais pixelada.
Eu diria ali que ali o recurso de pôr do sol ali é o limite para ele manter uma qualidade cinemática, assim, mas à noite ele sofre um pouco, tá? Não é um drone tão ideal para filmagens noturnas, tá? Apesar de que se for um lugar com uma boa iluminação, né, ele pode pixelar um pouco as bordas ali, mas ele também funciona, tá? Além de que ele tem uns modos quick shots bastante úteis, né? O modo foguete, drone, né? Que são aqueles modos automáticos, né? De filmagem. São bem legais, mas são um pouco mais limitados do que a maioria dos outros drones, né? Se você pegar até o Mavic Air 1, ele já tem uns recursos de track de quick shots, né? De modos automáticos até melhores do que do Mini 2. O Air 2 já é bem mais superior, então... ele tem uns quickshots legais, mas ele não tem o modo tracking, por exemplo, né, de ficar seguindo, se você filmar, seguir você num carro ou num skate, né, um barco, alguma coisa assim, ele não faz isso, tá? Isso tem que ser, apesar de que manualmente é bem tranquilo de fazer, mas se você estiver dirigindo um carro, por exemplo, e quiser que o drone filme o carro, siga o carro, filmando a paisagem, que é um take bastante comum aí, né, com drone, é um pouco mais difícil de fazer porque você vai ter que dirigir o carro, né? A não ser que alguém dirija para você e você faça isso manualmente, que funciona muito bem, ele é um drone veloz, então funciona também. Bom, esses são aí mais ou menos os principais motivos pelo qual eu acho que o Mini 2 é um drone bastante viável para 2023. Agora vou colocar aqui os motivos que, na minha opinião, são motivos que, caso você precise de alguma dessas coisas, você tem que comprar e ir para o Mini 3 Pro ou até drones superiores, tá? A primeira delas, na minha opinião, é o modo Cine, né, que é um modo mais flat ali, né, que o Mini 2 não tem e o Mini 3 Pro tem, que ali em algumas situações onde você precisa de um tratamento mais específico, você precisa tratar as cores de uma forma um pouco mais, ter mais controle sobre isso, né, o Mini 2 é um drone que você não consegue controlar tanto as cores, né, que no meu caso eu confesso que assim, nunca senti muito esse problema, né, não filmei cinema ou nada, né, extremamente profissional com Mini 2, então no meu caso isso nunca me atrapalhou, mas pode ser um problema para algumas pessoas, né, que usem isso para de repente para fazer comerciais ou queira prestar esse serviço para agências, produtoras e tudo. Talvez seja um drone que não te atenda tanto nesse sentido, né. O segundo deles que eu acho que para mim talvez seja um dos que mais me deu vontade de ter o Mini 3 é a capacidade dele de filmar na vertical, né. Essa capacidade de filmar na vertical pra mim seria muito legal, porque eu postava muita coisa de drone em redes sociais, em Reels, de Instagram, então acho legal essa função. O Mini 2 tinha que ser meio que uma gambiarra ali, apesar de que também funciona bem. Você só tem que pensar que o que está enquadrando ali, porque ele só filma na horizontal, mas essa facilidade do Mini 3 deve ser bem interessante, né? Deve melhorar inclusive a qualidade ali da captação. O controle com a tela do Mini acho bem legal, né? Um passo a menos ali, apesar de que isso também são prós e contras, né? Porque você vai pagar bem mais caro para ter isso, que antes você conseguia resolver com o seu celular, e o controle do Mini 2 ficava um pouco mais compacto, porque ele não tinha aquela tela. Então eu acho que é uma questão de prós e contras, mas eu acho que é um pouco mais prático você ter esse controle, mas você vai pagar por essa praticidade, né? Não é uma coisa que vem pelo mesmo preço. Então não sei se dá para dizer isso como um pró tão interessante assim, né? O modo tracking também, eu acho isso bem interessante, ele consegue, como eu falei, seguir um carro, seguir uma pessoa numa bike, num skate, se você estiver ali, sei lá, fazendo um take onde tem a árvore, né, ele consegue te seguir porque ele tem os sensores de proximidade, né, que o Mini 2 não tem. O Mini 2 só tem um sensor embaixo dele, que é na hora de pousar e etc, mas ele não tem os sensores de anticolisão, que o Mini 3 já trouxe, né, então... Se você precisa disso, tem necessidade de fazer takes nessa pegada, o Mini 3 talvez seja a melhor opção para você. Mas, gente, é isso. Só queria compartilhar aí um pouco da minha opinião, do que eu definitivamente acho que o Mini 2 ainda é um drone extremamente versátil, é um drone extremamente útil para quem quer ter um primeiro drone, quer, né, ter essa possibilidade de ter essa captação extra em 2023. Então, definitivamente acho um drone extremamente atual, principalmente falando de Brasil, né, que é um país que a gente sabe que as coisas são muito mais caras, né, a gente tem que trabalhar muito mais para poder comprar, então pelo preço eu acho que o Mini 3 ainda é um drone muito caro. Eu acho que nessa faixa de preço você pode considerar até drones um pouco melhores, né, como um Air, alguma coisa assim. Mas se você precisa de um Air, você provavelmente já sabe disso, você não vai estar vendo vídeo aqui sobre os drones de entrada, né. Agora, para quem está pensando no Mini, que é provavelmente uma pessoa que não tem tanta experiência, quer ter um primeiro drone, o Mini 2 definitivamente é uma excelente opção. Eu colocaria o Mini 2
como com certeza, assim. Se você tiver na dúvida entre o Mini 1, que ainda é uma versão um pouco mais barata, né, e o Mini 3 Pro, eu acho que o 2 é um meio termo excelente, porque o Mini 1 ele é bem mais limitado em algumas questões em relação ao 2, né, ele não tem uma autonomia tão grande, o sinal dele é bem mais fraco, né, a câmera não tem 4K, o Mini 2 ele resolve esses problemas, ele já tem uma câmera bem melhor, tem uma autonomia bem melhor, um sinal bem mais forte, aguenta vento com muito mais capacidade do que o 1, né, e o 3 ali é aquilo que eu falei, é mais essa questão do tracking, do vídeo vertical, né, dos sensores anti-colisão. Fora isso, eu acho que o 2 ainda é um drone muito bom, tá bom? Bom, gente, é isso. Queria agradecer aí a atenção de vocês. Queria pedir para vocês se inscrever no canal, deixar seu like, isso ajuda demais. A grande maioria das pessoas que assistem hoje os vídeos daqui do canal não são inscritas. Tudo bem, o canal ainda é bem pequeno, estamos aí, né, na saga para fazer o canal crescer, mas queria dizer que tem muitos vídeos ainda aí alinhados para compartilhar com vocês. Eu tenho um vídeo de MacBook aí no forno para sair, de iPhone 14, iPhone 13, então tem vários vídeos aí que eu tô querendo compartilhar com vocês sobre equipamento, sobre tecnologia, e queria pedir encarecidamente aí a ajuda de vocês. Deixa o likezinho, se inscreve, que eu acho que isso ajuda muito o canal. Tá bom? Gente, obrigado pela atenção de vocês, um beijo e até a próxima.